parte 4, a adoração. E vocês vão perceber que há uma diferença. Vamos ler aqui. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Porque Deus é espírito, e é preciso que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu voltar aqui. Mas virá o tempo e já chegou. Gente, já chegou. A hora da gente adorar a Deus, da gente louvar o nome dele, já chegou. Sabe por quê? Porque Jesus já chegou. Porque ele já veio. Porque ele já se entregou por nós. Porque ele já através do seu sacrifício, já rasgou o véu do templo. Já não tem mais divisão. A gente já pode entrar na presença de Deus. A gente já foi regenerado. Se nós estamos em Cristo, se nós recebemos a esse Cristo, nós reconhecemos esse sacrifício, ele veio morar dentro da gente e nos deu de novo um livre acesso ao Pai. Então já chegou o tempo em que eu posso chegar a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora, onde eu estiver, eu posso louvar a Deus e posso adorar a Deus. Vocês vão entender o que é adorar. Porque o tempo já chegou, o tempo é agora, sabe? Então não fique pensando, não, eu vou esperar amanhã, eu vou esperar quando algo melhorar na minha vida. Não, é hoje. Abre os teus lábios, abra a tua vida, exalte o nome desse Deus, porque já chegou o tempo de louvá-lo. Já chegou o tempo de nós estarmos em total adoração a Ele. E por que é aí que fala, né? Que chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Nós adoraremos a Ele em espírito e verdade porque nosso Deus é espírito. E a palavra de Deus diz que nós também somos um espírito, né? Nosso corpo tem 3 dimensões, o espírito, alma e corpo. E o nosso espírito, né, é essa parte é com essa parte em que se liga ao Pai. É com essa parte em que a gente adora. Então, por isso você pode, se o Espírito Santo está dentro de você, você pode louvar o teu Pai. Porque você é um espírito. Hoje em dia, através desse sacrifício de Jesus, você já possui de novo a mesma natureza de Deus. Então, você já pode adorá-lo. E em verdade, a nossa adoração tem que ser baseada em verdade. Queridos, a palavra de Deus diz que nosso Deus, não há mentira nenhuma nele. Ele é verdadeiro, ele é o único Deus. Então, ele é um Deus completamente verdadeiro, completamente sem fingimento. E assim tem que ser a nossa adoração. Sem fingimentos, sem mentiras, sem esconder nada. Eu sou completamente limpa, eu chego completamente transparente na presença do meu Deus, porque Ele é um Deus verdadeiro. Então a minha adoração para Ele, o meu louvor para Ele também tem que ser fruto de verdade. E também, mais do que isso, é firmado na verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Então, aqui só fica a dica. Quando vocês estiverem louvando a Deus, cantando alguma música, presta atenção na letra. Presta atenção no que você está cantando, querido. Sabe por quê? Porque a palavra da verdade nos teus lábios tem poder. Então, presta atenção no que você estiver cantando. Aqui na igreja nós somos privilegiados, porque se dá muita atenção a isso. Já foram retirados até alguns louvores em que nós cantávamos, porque não estavam totalmente em linha com a palavra. Então, cante o que a palavra diz. Não cante o que está na moda no rádio, mas cante o que a palavra diz, porque a tua adoração, o teu louvor tem que ser firmado na palavra. Então, isso é adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas vamos ver o que é adoração? A adoração é resposta. E por isso a gente vai ver todos esses itens aí de uma forma muito tranquila. Não vou estar falando um por um ali não, fica tranquilo. Mas a gente vai ver ao longo desse bate-papo que a gente vai passear por aquilo ali.
Mas olha só, adoração é resposta, é relacionamento, é submissão, é toda a sua vida. Adoração é colocar Deus em primeiro lugar. Adoração é obediência. Adoração é render-se ao senhorio de Jesus. Você está vendo que é diferente do que eu somente abrir os meus lábios e cantar alguma coisa? Se lembra que esses dias, esses domingos anteriores, a gente tem falado de louvar, que louvar é elogiar. É uma forma da gente elogiar a Deus quando a gente louva. Mas a adoração é mais do que elogiar. Como diz ali, é colocar Deus em primeiro lugar. É obediência, é submissão. Então, a gente tem que desmistificar essa questão de que a adoração é somente nos dias que eu venho ao culto. Não, a adoração não é uma parte da minha vida. A adoração é a essência do meu ser. Porque, como disse ali, aquilo que eu coloquei em amarelo, a adoração é resposta. E o ser humano, o homem, no sentido genérico, homem e mulher, é o único ser que foi criado para responder o tempo todo. O tempo todo nós estamos respondendo a alguma coisa. As influências que nós recebemos, sejam boas ou não, ou mais, sejam positivas ou negativas, nós respondemos o tempo todo aquilo que chega para nós. Então, por isso, a adoração é resposta. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando chega, assim, uma questão, né, vamos falar sobre uma questão de enfermidade. Ah, não, mas essa enfermidade não tem jeito, essa enfermidade é incurável, essa enfermidade já era. Eu posso me render, eu vou responder a crer nisso, ou eu vou responder ao que a palavra diz. Que Jesus já levou sobre si todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Eu vou me render à impossibilidade, ou vou me render ao que a palavra diz? Todas as coisas são possíveis a Deus. Então, isso é responder, isso é adoração. Então, a quem eu estiver respondendo, é a quem eu vou estar adorando. Deu para entender? Que não é só cantar, não é só louvar. Então, o tempo todo a gente está fazendo isso. A grande questão, a grande pergunta é: a quem você tem adorado? A quem você tem respondido? Porque a quem você, da forma como você responder, vai direcionar a quem você está adorando. E olha aqui algumas definições, não são definições, são citações de adoração. A adoração é a resposta humana à iniciativa divina. Olha essa outra aqui. A adoração é tudo o que somos reagindo a tudo o que Ele é. Queridos, Deus, Ele é o iniciador de todas as coisas. Não, Lília, claro que não. Não, olha, eu vim ao culto. Eu decidi vir ao culto. Tudo bem, você decidiu vir. Mas lá atrás, Ele te convidou. Ele, quando você nasceu de novo, através do sacrifício de Jesus, o teu espírito foi recriado. Sabe o que aconteceu? Ele voltou a ter a mesma natureza do Pai e ele anseia ter comunhão com Deus. Ele anseia estar louvando a Deus. Ele anseia estar buscando a Deus. Então, na verdade, quando nós estamos aqui, nós estamos respondendo a esse desejo do mais profundo do nosso ser. Tudo começa com Ele. Olha essa outra citação aqui. A adoração é a nossa reação ao seu ato de amor. Quanto mais conhecermos o amor de Deus, mais desejaremos adorá-lo. Sabe por quê? Porque quanto mais eu conheço esse Deus maravilhoso, quanto mais eu descubro quem Ele é e o que Ele faz, mais eu respondo positivamente de acordo com a palavra. Quanto mais eu vou conhecendo esse Deus, sabendo que Ele me ama, a gente cantou isso, que Ele me ama incondicionalmente, que Ele está pronto a me perdoar de todas as coisas, que Ele está pronto a me direcionar. Quanto mais eu vou conhecendo essa verdade, mais eu vou sendo liberto para adorá-lo. E mais eu vou
me rendendo, mais eu vou me submetendo, mais eu vou respondendo a Ele. Queridos, Ele é o iniciador. Olha esse versículo aqui. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele tomou a iniciativa. Tem outro versículo que diz que Ele nos amou. Quando nós éramos ainda pecadores, Ele tomou a iniciativa e a gente responde. Isso é adoração. Eu respondo ao amor dele. Olha só uma outra forma que ele tomou a iniciativa. A palavra de Deus diz em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha a iniciativa dele aí. Ele amou de tal maneira que ele fez o quê? Ele gritou lá de cima, eu amo vocês. E tchau. Não. Ele, viu? Ele amou e se entregou. Deu o seu filho como oferta no nosso lugar. Ou seja, ele tomou a iniciativa. Agora, como nós vamos respondê-lo? Será que nós vamos responder? Adoração é isso. Eu vou responder falando, ai, obrigada, Senhor, eu me rendo a esse amor. Ou eu vou responder falando, eu não estou nem aí. Como eu vou responder? Tudo é Ele. E aí ele faz isso. Ele chama, ele chama não. Ele se entrega, ele toma a iniciativa, mas aí ele fala o seguinte, vem, achegai-vos a mim. Entra com intrepidez no Santo dos Santos. Vem para mim, porque eu estou te chamando para um relacionamento. Queridos, isso é adoração. É o teu Pai te chamando para você viver com Ele, ter um relacionamento com Ele. Não, mas eu não quero, não. Como assim? Um Deus que amou tanto. Um amor tão grande que se entregou. Olha aqui, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Diante desses 3 conceitos básicos de adoração. A primeira, são 3 palavras. A primeira fala de submissão, que fala da nossa posição em Deus. E para isso eu queria que a gente visse uma palavra que está em grego, proskineo, que fala assim, ela é dividida da seguinte forma. O prefixo é pros, que significa em direção a, em rumo a. E a segunda parte, que é o verbo kineio, que significa beijar. E a definição dessa palavra é a seguinte, é a comemoração que o adorador rende a uma pessoa ao prostrar-se aos seus pés, beijar a mão ou o piso diante de. Queridos, isso é adoração. Quando eu chego e eu me rendo diante de alguém, eu estou dizendo o quê? Que essa pessoa é maior do que eu. Vocês já viram, assim, quem já deve ter assistido aqui, aqueles filmes que tem reis, rainhas, vocês já viram que os súditos chegam e eles se prostram, vocês já viram isso? Por que eles fazem isso? Porque é uma forma de reverência. Eu estou reconhecendo que você, né, é maior do que eu. E essa palavra, prosquineio, tem esse sentido. Eu chego e me rendo ao Senhor, porque eu sei que Ele é maior do que eu. Eu me prostro aos seus pés, porque eu sei que é importante que Ele cresça e que eu diminua. Isso é adoração. Não é só cantar. Não é só eu estar aqui cantando. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente pode louvar a Deus, ou seja, elogiar a Deus, e não necessariamente estar adorando. Porque, de repente, a gente canta, a gente elogia, mas a gente não se submete. Mas, para mim, eu acho que é impossível que adoradores, que pessoas que se submetam, não louvem a Deus, ou seja, não o elogiem, porque é impossível. Quando você se rende, desculpa aqui a expressão, você se desmancha todo, porque Ele é tão bom, o amor dEle é tão bom que te constrange. E olha que legal isso aqui, olha que interessante. Ele fala que o verbo kuneio significa beijar.
Isso fala de intimidade. E a primeira parte, né, significa ir em direção a, em rumo a, fala de proximidade. Ou seja, o Senhor te convida para um relacionamento de reverência, sim. Um relacionamento de reverência em que eu sei que Ele é o meu Senhor, em que Ele é maior do que eu, mas, ao mesmo tempo, é uma reverência com intimidade. É uma reverência aonde eu posso chegar e posso me lançar nos braços dEle. Isso é adoração. Eu me lanço, eu chego diante dEle e eu chego para beijá-lo. Eu chego para estar perto, porque eu reconheço que eu preciso dEle. E o maior exemplo disso foi Jesus. Vocês têm como colocar para mim Filipenses 2:5? Por favor. Jesus foi o maior exemplo de submissão que a gente viu. Vamos ver, deixa eles colocarem ali, por favor. Eu lembrei disso agora. Sabe por quê? No seu falar, eu vou... Bom, vamos, quando eles colocarem, a gente fala. Queridos, então deixa eu te contar uma coisa. Enquanto eles estão colocando, nessa palavra prosquineio, quando o Senhor fala que o Pai está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, lá no original, na palavra de Deus, está dizendo que Ele está procurando adoradores que se submetam, adoradores que estejam rendidos aos seus pés. Olha, vamos ler aqui. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. O próximo, por favor. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus a coisa que se devia aferrar. O próximo, por favor. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens. O próximo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, e essa foi a maior prova de submissão que alguém poderia dar. Jesus, Ele é Deus, Ele era Deus e Ele sempre será Deus. Mas a palavra de Deus, a gente acabou de ler, que Ele se esvaziou, que Ele abriu mão da sua glória, ou seja, Ele abriu mão de, aqui na terra, de agir como Deus, né? E se humilhou até o final, por amor a mim e a você. Vê se vocês entendem, Ele era, Ele é, e Ele sempre será Deus, mas Ele abriu mão e se entregou, e se ofertou, para mostrar para a gente o quanto é precioso a gente estar rendido aos pés do Senhor. Para ensinar a gente essa questão da obediência. Ele fez isso como homem, Ele se entregou, Ele se humilhou como homem para mostrar para a gente, olha só, se eu me rendi, vocês também podem. E como não se render? A palavra de Deus diz que, assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Como não me submeter? Como não me render completamente a um Deus que fala isso para mim? Então, isso é adoração. Pode voltar para o slide, por favor. Isso é adoração. Então, o que eu estava falando antes, Deus ele está procurando adoradores que estejam rendidos a seus pés. Lá na tentação de Jesus, lá no deserto, quando o diabo chega para Jesus e fala assim, tudo te darei se prostrados me adorares. E aí Jesus responde a ele que somente ao Senhor teu Deus adorarás. Essa parte, Jesus está falando assim, no original, somente ao Senhor teu Deus prosquineios. Somente ao Senhor teu Deus estarás rendido. Somente ao Senhor teu Deus estarás submisso. Esse é o sentido. Porque é só Ele. Só há um Deus, é só Ele. E aí,
Deixa eu passar aqui. Então, antes que eu continue, eu lembrei de uma outra coisa, queridos. Que o teu dobrar dos teus joelhos aqui na igreja, quando você chegar e você dobrar os teus joelhos, que esse dobrar de joelhos seja uma manifestação do teu coração rendido. Que quando você chegar aqui, você levantar os teus braços, que ele seja uma manifestação de um espírito, o teu espírito completamente livre na presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, as nossas ações externas, as nossas reações externas, elas têm que ser coerentes com a condição do nosso coração. Sabe por quê? É muito fácil eu chegar aqui e me ajoelhar e meu coração não está rendido. É muito fácil. Só me abaixar. Mas isso será uma adoração falsa. E não é isso. O Senhor está chamando verdadeiros adoradores. Então, quando você abrir os teus lábios, quando você cantar, como a gente tem cantado sempre, né? Um aleluia, um brado de vitória ao Senhor, que aquilo que você estiver cantando seja reflexo de tudo que você crê no teu coração. Quando você chegar, de novo que eu falei, você se ajoelhar, você se prostrar, que o seu espírito esteja completamente prostrado diante de Deus. Isso é adoração. Uma outra parte, essa palavra, essa prosquineio, essa submissão, denota uma atitude interior de reverência e humildade. E a gente já falou sobre isso, eu reconheço que ele é maior. Eu reconheço que ele é maior do que eu. Queridos, e nem por isso a gente vai estar sendo inferior. A palavra de Deus diz que humilhai-vos, submetam-se perante a poderosa mão de Deus e Ele vos exaltará. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor, Ele não tem problema nenhum em te exaltar. Ele não tem problema nenhum em te colocar em lugares altos. Seja a nível ministerial, seja a nível de trabalho, Ele não tem problema nenhum. Ele não tem crise com isso. Ah, não, se eu abençoar muito meu filho, se eu exaltar muito, eu vou perder aqui minha majestade. Não, ele não tem crise com isso. Mas aonde o Senhor te levar, aonde Ele te colocar, seja no ponto mais alto que tiver, que você reconheça que tudo vem dEle, que tudo é para Ele, que tudo é por Ele, e que mesmo que você esteja lá, no mais alto, o teu coração esteja completamente rendido aos pés dEle, sabendo que a tua e a minha suficiência vem dEle. Submissão é o que a palavra obediência quer nos ensinar. Queridos, obedecer é adorar. E esse aqui, eu escrevi essa outra frase aqui. Obediência é o mais alto grau de adoração. Porque não adianta, se não vira uma adoração falsa. O que adianta o Senhor me dar uma direção e eu tomar outra? Obediência é adoração. Sabe por quê? Porque quando eu obedeço às direções de Deus para a minha vida, quando eu abro o meu coração e fico sensível à direção do Espírito e obedeço, queridos, isso vai trazer vitória para a minha vida. Isso vai me fazer, caminhar dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se lembra lá de Pedro? Que eles tinham passado a noite toda pescando, não tinham conseguido pescar nada. Jesus chegou e falou, joga a rede do outro lado, que não era o lado comum, eles já tinham recolhido tudo. Aí Jesus chegou e falou assim, joga a rede do outro lado. E aí Pedro falou o que para ele? Ah, Jesus, nós ficamos tentando pescar a noite toda e não pegamos peixe algum. Mas, sob a tua palavra, nós jogaremos a rede. Isso é adoração, sabe por quê? Porque isso é obediência. E o que eu falei, de novo, vou repetir o que eu falei. Como não obedecer a um Deus que fala assim que eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Eu estou repetindo, eu sei. Pensamentos de paz e não de mal. Como não obedecer a um Deus que fala que a minha vontade para a tua vida é boa, perfeita e agradável? Queridos, então,
guarda isso. Viva tenha atitudes, viva uma vida coerente com o que a palavra está direcionando. Isso não vai te fazer ficar sendo, desculpa aqui, bobo, não. Não vai, não. Isso vai fazer com que você esteja cada vez mais perto de Deus. Cada vez mais, se lembra que aproximar-se para beijar? Quanto mais você se rende, mais você vai conhecendo esse Deus, mais você vai se aproximando, mais você vai conhecendo, mais você vai sendo completamente livre de pensamentos errados, de sentimentos errados, e mais você vai desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas vamos continuar. Uma segunda palavra que demonstra também a adoração é o serviço. E o serviço fala de servir, de fazer. Para oferecer algo aceitável a Deus, a sua oferta deve ser a representação do seu coração. A sua adoração será revelada através do seu serviço, ou seja, da sua oferta. Queridos, aqui eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando da sua oferta financeira. Se bem que não deixa de estar envolvido, porque quando eu chego aqui para ofertar, o meu coração tem que estar envolvido também. A palavra de Deus diz, né? Vem com alegria. Chega com alegria, contribua, cada um contribua com o que estiver proposto no seu coração, com alegria. Então, eu tenho que, isso também está envolvido, mas mais do que isso, aqui a gente está falando do seu serviço, de você se ofertar para Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você faz. E para a gente poder entender isso, vamos ler 2 versículos, de Gênesis 4, de 3 a 5. Quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra. Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e da sua oferta. Por isso, Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava o seu ódio. Aqui, queridos, a gente tem duas pessoas, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, e que Caim ele trabalhava com a terra, né, arando, né, plantando, colhendo, e Abel era na parte de rebanhos. E eu não vou entrar na questão da oferta de um ser frutos da terra, da oferta do outro ser o rebanho. O Antigo Testamento ele é todo cheio de simbolismos. E tem simbolismos em relação a isso, sim. Da oferta de Caim representar Adão e Eva tentando fazer como se diz, consertar o erro dele, a desobediência. E Abel aponta para Jesus na sua oferta do cordeiro. Eu sei que tem essa parte, mas não é esse ponto que eu quero ressaltar. O que eu quero chamar a atenção de vocês é aquilo ali. O Senhor agradou-se de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e da sua oferta. Ou seja, a nossa oferta e a oferta e o ofertante, eles são a mesma coisa. Oferta e ofertante é a mesma coisa. O meu coração tem que estar envolvido naquilo a que eu estou ofertando ao Senhor, naquilo em que eu estou me doando. E isso fica muito claro quando Caim diz, né, que ele ficou enfurecido e o seu rosto mostrava o ódio. E para vocês entenderem, olha isso aqui. Caim, o significado da palavra Caim. Caim significa adquirir, possuir. E no Antigo Testamento, para os primogênitos, eles tinham uma série de vantagens. Né? Herança era maior, tinha uma série de regalias. E o nome de Caim, o significado, ele está apontando para isso. Olha, não, eu que possuo tudo, eu que tenho direito a tudo, eu que adquiri tudo, eu que faço. É como se ele estivesse chegando para o Senhor e falando assim, como, Senhor, que você não vai aceitar o que eu estou te ofertando? Como você não vai fazer isso? Eu preparei a oferta, eu escolhi os frutos, eu botei num cesto, eu enfeitei esse cesto, eu arrumei tudo e eu venho aqui te entregar e você não aceita? Como você não aceita a minha oferta,
o que eu estou fazendo, ou seja, a minha oferta e o ofertante são mais importantes do que para quem está sendo direcionado. Agora, olha o que quer dizer o nome Abel. Abel significa nada, vazio, sem valor, algo não muito extraordinário, sem vanglória em si mesmo. Quando a gente olha para esse significado, para o sentido da palavra Abel, isso demonstra claramente que Abel, ele estava, para ele, o mais importante do que a oferta em si, e mais importante do que o ofertante, que era ele, o mais importante era para quem estava sendo oferecida a oferta. E isso é adoração. De novo, importa que ele cresça e que eu diminua. O mais importante, quando eu me entrego ao Senhor para servi-lo, seja em qualquer área da minha vida, em qualquer ministério, o mais importante é para quem eu estou apontando a minha oferta. O mais importante é Ele. É quem vai receber a minha adoração. Isso é o mais importante. Então, deixa eu falar aqui uma coisa muito prática para todos os músicos que estão aqui, sejam instrumentistas, sejam vocalistas. Quando vocês subirem aqui, a igreja pode estar cheia, mas vocês estarão tocando para a plateia de uma pessoa só, que é o teu Deus. Quando cada um de nós aqui, queridos, quando cada um de nós estiver servindo ao Senhor, dentro dos nossos ministérios, seja do Start, né, falando aqui da igreja, seja do ministério do Start, que é a recepção, seja na geração vida, seja na cozinha, seja aonde for, o ministério que for, que a nossa atenção esteja voltada. Claro, a gente está servindo pessoas, mas que o nosso foco maior esteja, estou servindo como ao Senhor. Porque a minha oferta é para Ele. O meu serviço é para Ele. Quando cada um de nós, seja eu que estou aqui como leiga, quando cada pastor estiver aqui, cada pessoa que subir nesse altar, da mesma forma que os músicos, a plateia é de uma pessoa só, é só o Senhor, porque Ele é mais importante. Ele é o objeto, ele não é objeto, ele é uma pessoa, mas para vocês poderem entender, ele vou usar uma outra palavra, ele é o fruto, ele é o foco da minha adoração, é para Ele. Então é Ele que tem que aparecer, isso é adoração. Se eu começo eu vou me ofertar, mas eu começo a me ofertar com, vou fazer isso aqui, mas para eu poder, né, dar um agudo mais alto, para eles vão ver que sou eu, vou dar um acorde diferente para eles verem que sou. Gente, passou, não é isso. Ele, é para Ele, queridos. Importa que Ele cresça. Guarda isso nessa noite. E olha só que legal isso aqui. Você não precisa ser extraordinário para experimentar o extraordinário de Deus. Entregue o que Deus tem dado nas suas mãos, entrega para Ele. Mas o que Ele tem colocado diante de mim é pouquinho. Coloca o teu comum nas mãos de Deus e deixa Ele fazer o sobrenatural, deixa Ele fazer o extraordinário. Não tenta, eu vou dar um jeito com a minha oferta. Essa oferta está muito pequena. Eu vou dar um jeito de aumentar. Não, entrega com o teu coração o que Deus tem colocado nas tuas mãos, queridos. E deixa que o sobrenatural, deixa que o extraordinário, Ele vai fazer. E aí Ele vai te levar aonde Ele quiser. Esteja rendido a isso. Esteja nesse patamar. Eu estou rendido a Ele. Então, eu entrego o que eu tenho a Ele. Não interessa se estão achando que é muito ou pouco. Eu entrego, porque Ele é o meu foco. Eu quero viver para Ele. A adoração é um estilo de vida. Por isso é um estilo de vida. É um estilo de vida onde eu estou rendido a Ele. É um estilo de vida onde o que eu faço é para engrandecimento dEle. E se você for engrandecido, é porque Ele está te engrandecendo. Isso é adoração, gente, é tudo para Ele,
tudo por Ele, tudo é Ele quem te capacita, é Ele quem te fortalece, é Ele quem te direciona, tudo é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso é adoração. E eu não abri uma boca para poder cantar nada. Vocês estão entendendo a diferença? Não adianta eu cantar o tempo todo e viver uma vida em que eu não esteja rendida. E a última palavra, que é temor, reverência. E esse temor, a gente não está falando de medo, não tem que ter medo de Deus. Medo de Deus? Medo de um Deus que me amou primeiro? Medo de um Deus que se entregou por mim? Não, de maneira alguma. Não está falando disso, mas olha só o que fala. Fala da sua dedicação, da sua fidelidade. A adoração não é apenas chegar-se a Deus com uma atitude certa, de reverência. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, todo assim reverente. Não, não é só isso. Mas também o estilo de vida que deriva desta atitude. Isso é adoração, é chegar diante dele com um estilo de vida que glorifique o nome dele. Queridos, deixa eu te falar uma coisa muito simples, de uma forma muito simples, que às vezes a gente fala muito de religiosidade. Sabe o que é religiosidade? Qualquer coisa que você faça sem a inspiração do Espírito Santo. Qualquer coisa que eu chegue, eu estou cumprindo isso aqui, eu estou cumprindo isso aqui, eu estou cumprindo isso aqui, mas eu não tenho a inspiração e direção do Espírito Santo, é religiosidade. E não é isso que o Senhor te chama. Ele te chama para uma vida prática. Não, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes a gente chega e fala assim, para vocês poderem entender essa questão da reverência, de viver o que a gente está falando. Quantas vezes, vocês já devem ter ouvido alguém falar assim, eu já ouvi. Olha só, não olha para mim não, não olha não. Não olha para mim não, olha para Jesus. Olha para Jesus, não olha para mim. Que isso, gente? Foi isso que Paulo falou? Não. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não chegou e falou assim, não olha para mim não, hein, gente? Não olha não, olha só para Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só, pode olhar para mim. Olha para mim, porque eu estou me espelhando naquele que é perfeito. Olha para mim, porque eu estou tentando imitar o máximo possível aquele que é perfeito. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sou perfeito. Terão alguns momentos que eu vou falhar. Terão alguns momentos em que, de repente, eu vou até te espantar, porque eu errei. Mas quando eu vejo que eu errei, que eu não consegui imitá-lo totalmente daquilo que era o meu maior desejo, sabe o que eu faço? Eu não permito que o inimigo chegue e lance condenação na minha vida, não. Mas eu me prostro, eu proscunei aos pés de Deus e falo, Senhor, eu sei que tu já levaste na cruz todos os meus pecados, eu sei que tu já me perdoaste, então eu sei que pela fé tu já me lavaste, eu já sou limpo, então eu me levanto e eu prossigo olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Isso é adoração. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não vai voltar aqui em carne e osso como ele fez. Ele não vai nascer de novo de uma virgem para poder crescer e se entregar na cruz pelos nossos pecados. Ele já fez isso. Quando ele voltar agora, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então, o que as pessoas que ainda não descobriram o amor de Deus, a delícia do amor de Deus, elas vão ver Cristo através de nós. É através do que eu falo, através do que eu faço, através das minhas escolhas, através do meu comportamento, eles vão ver Cristo através de mim. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que eles vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifiquem, deem glória, deem adoração, deem louvor ao Pai que está no céu, ao Deus que está no céu.
é a tua vida que ele vai ver, que as pessoas vão ver. Então, sabe, louve e adore ao Senhor com um estilo de vida que reflita a glória de Deus. Adore a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. A adoração, ela toca no teu espírito, passa pela tua vida e impacta outras pessoas. Vou falar mais uma vez. A adoração, ela toca, ela vem do teu espírito, ela toca na sua vida e ela impacta outras pessoas. É isso, queridos. O que o mundo está precisando é de algo diferente. O que ele está precisando é de Jesus. O que ele está precisando é de falar, tem jeito sim. Por mais que fale, não tem jeito sim, das enfermidades, tem jeito do pecado, tem jeito até para a morte. Porque através de Jesus nós temos direito à vida eterna. E ele vai enxergar através da nossa vida. E isso é adoração. Como você tem respondido a Deus? Eu estou terminando. Adoração é a nossa resposta em fé à graça de Deus. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem da graça de Deus. Veio dessa graça, desse amor que Ele derramou por nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, a graça de Deus, ontem a gente estava conversando sobre isso. A graça de Deus, ela foi de graça para nós, mas ela teve um preço muito caro. Ela custou o sangue de Jesus. Então, quando eu respondo a Deus, quando eu respondo às direções da palavra dele, eu estou respondendo à graça de Deus. Portanto, queridos irmãos, eu apelo pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Que você, cada um aqui, tome uma decisão, uma posição. Eu quero, Senhor, me ofertar como um sacrifício. Sacrifício não é algo penoso, sacrifício é um presente, é uma oferta. Senhor, eu me oferto a Ti como um sacrifício vivo, sabe por quê? Porque eu sou vivo espiritualmente, porque eu já nasci de novo através de Cristo Jesus. Então, eu posso me ofertar como um sacrifício vivo, um sacrifício santo. Santo quer dizer separado. Eu me oferto como um sacrifício separado, eu me oferto porque eu sou, mesmo vivendo aqui, mesmo trabalhando, mesmo estando nesse mundo, eu sou separada para Deus. Eu não me separo do mundo para viver para Deus, eu me separo para Deus. E aí, todas as minhas ações, aonde eu vivo, se refletem nessa separação que eu tive. E vivo santo e agradável a Deus, porque tudo que nós fazemos é uma resposta em fé. Quando eu louvo, eu tô respondendo a Deus em fé. Quando eu me submeto, eu estou agindo em fé. Sabe por quê? Porque eu só consigo me submeter porque eu reconheço que Ele é maior, porque eu reconheço que Ele é poderoso, porque eu reconheço que Ele é grande. Então, tudo na nossa vida é um ato de fé. E tem mais um detalhe. Quem foi o sacrifício? Aqui o apóstolo, né, Paulo está convidando para que nós nos ofertemos. Mas qual foi o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Foi Jesus, né? Você lembra disso? Foi Ele, o sacrifício santo, perfeito, agradável, definitivo. Né? Na cruz, quando Ele falou, está consumado. Tetelestai. Quando Ele falou isso, Ele estava dizendo assim, o preço foi pago. O preço foi pago. E foi pago da melhor forma possível. Não tinha como ser pago de outra forma. Não tinha forma melhor para ser pago. Ele era o sacrifício perfeito. Então, deixa eu te falar uma coisa, queridos. Adoração é você chegar, se ofertar para Deus e falar assim, Senhor, eu me oferto a Ti, porque eu estou ofertando Cristo sendo formado em mim. A maior adoração que você pode dar a Deus é deixar Cristo, o caráter dele,
ser formado dentro de você. Essa é a maior adoração e a única adoração que Deus aceita é Cristo. Ele foi a adoração perfeita, o sacrifício perfeito. Mas através dele nós podemos nos entregar. E a gente fala: Senhor, da mesma forma que tu entregaste o teu filho para morrer por mim, eu agora, em adoração, eu entrego Cristo sendo formado na minha vida. Eu entrego Cristo sendo formado, mudando, moldando o meu caráter, moldando as minhas escolhas, direcionando a minha vida. Aí de repente alguém vai falar assim: não, mas eu não consigo. Querido, renda-se. Sabe por quê? Porque aí o Espírito Santo vai chegar para você. Eu sei que você ainda não conseguiu fazer tudo. Eu sei que tem uma área da tua vida que você ainda não conseguiu. Mas deixa eu te guiar. Deixa eu te direcionar. Deixa eu te trazer cada vez mais para perto de Deus. Deixa eu te levar cada vez mais para um relacionamento profundo. E você vai percebendo aos poucos que a sua vida vai sendo transformada. E você vai vendo que Cristo vai sendo formado. Nossa, Cristo, eu achava, eu não conseguia. Mas agora eu já vi que Cristo se formou nessa área da minha vida. Deixa ele ser formado. Vitor, cadê o Vitor? Queria chamar o Vitor aqui, meu filho. Estou terminando, é a última coisa. Para a gente fazer uma ilustração. Se lembra que a gente leu lá no início que o Pai está procurando verdadeiros adoradores? Cadê o Vitor? Está aqui. O Vitor, quando era pequeno, eu fiz isso na escola dominical, um dia quando eu dei aula. Quando ele era pequeno, 2, 3 anos, se eu não me engano, ele adorava brincar de pique-esconde. Como acho que quase todas as crianças nessa idade, né? Mas, por ser muito pequenininho, ele não tinha a maturidade necessária de se esconder bem escondido, né? Para a gente não achar. Ele está dizendo que até hoje ele não tem. Mas aí, né, gente, Freud explica, né? E aí, ele fazia o seguinte, ele parava, era sempre na sala. Ele parava na sala, aí ele falava assim: papai, mamãe, vem me achar. E ele se escondia. Pode. E ele ficava assim, e claro, como bons pais, a gente rodava a sala, fazia barulho que estava batendo a porta, levantava, né, a almofada. Ih, a almofada caiu, cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Eu não estou encontrando o Vitor. Nossa, mas está muito difícil. E ele assim... rindo a beça, porque a gente estava tendo muita dificuldade para encontrá-lo. Tá bom, só isso. Pode deixar. Obrigada. Já te achei. Gente, foi difícil, mas achei. Queridos, a palavra diz que o Pai, Ele está procurando verdadeiros adoradores. Quantas vezes nós, não só nós, mas tantas pessoas aí fora, estão rodando de um lado para o outro, de uma religião, até mesmo de uma religião para outra, tentando achar Deus. Eu vou aqui, não consegui achar aqui. Não consegui achar aqui. Quantos estão rodando para lá e para cá? E quantas vezes nós mesmos, na casa de Deus, estamos aqui, estamos rodando para lá e para cá, tentando achar Deus, quando na verdade Ele está falando assim: vocês não precisam ficar rodando para lá e para cá, tentando me achar. Eu é que estou te procurando. Eu é que estou querendo chegar para você e falar assim: filho, vem para um relacionamento comigo. Eu que estou te procurando para falar assim: vem para perto de mim, não para você ter regras, conceitos, dogmas, religiões, mas para você ter relacionamento comigo, para você poder se aproximar e beijar, estar junto dele. Se lembra? Beijar, você tem que chegar perto. Eu posso fazer assim, jogar um beijo para vocês, mas se eu quiser dar um beijo no rosto de alguém, eu tenho que me aproximar. E Ele está chegando e falando assim: deixa eu te encontrar. E nessa noite, o meu convite a vocês
é que da mesma forma que aqui o Vitor demonstrou aqui, na imaturidade dele de criança, ele achava que tampando os olhos, ele estava completamente escondido, mas ele estava completamente exposto. Que dessa forma, que a gente se faça como criança, e que dessa forma a gente chegue para Deus e fale assim: Senhor, olha só, eu estou aqui escondido, mesmo que a gente ria, Ele não vai me achar. Mas que a gente chegue e fale: Senhor, eu estou aqui, eu estou escondido, vem me achar, vem me achar. Mas na verdade, você está doido para ser achado. Queridos, façam isso. Isso é adoração. Porque Ele vai te achar. Se você permitir, Ele vai te achar. Na verdade, Ele já te achou. Mas Ele é tão educado, que Ele não chega para você e fala assim: achei, vamos embora. Não. Ele fica esperando você. Fala assim: você já me achou? Você dá o sinal para que Ele possa falar: já te achei, vem. Vem para um relacionamento comigo. Vem desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, não troque nada por uma... Não troque nada que te tire de uma vida de adoração. Como eu botei, adoração é submissão, é serviço, é reverência, é viver com a palavra de Deus. Esteja rendida a Ele. Isso é adoração. Com certeza, quando você estiver em completa adoração a Ele, tudo aquilo que a gente falou nos outros dias, quando louvar, aonde louvar, isso vai fluir naturalmente, porque vai ser apenas um reflexo do teu coração rendido ao Senhor. Deus te abençoe, queridos.